Acho que o Gilmar deu um mau passo e fora de hora. Ele, na prática, proclamou a ditadura do judiciário. Corresponde a uma proclamação da ditadura. Ele feriu uma cláusula constitucional, um trecho da Constituição que está machucada demais para levar tanta pancada. E ele desafiou o espírito de corpo do Congresso. E o Congresso não vai aceitar isso aí, porque cabe ao Congresso, não vai perder esse poder, e o Congresso se vê retirada por uma liminar, uma atribuição que é dele, ele recupera isso aí com outra lei, outra PEC. Não tenha dúvida de que eles vão fazer isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes manda afastar Bacelar do cargo de presidente da Alerj. Polícia Federal prende presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. É isso mesmo. Além de determinar a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou o afastamento do parlamentar do cargo de presidente da Casa Legislativa. Rodrigo Bacelar foi detido pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, durante a Operação Unha e Carne. A corporação afirma que o parlamentar é investigado por supostamente repassar informações sigilosas relacionadas à Operação Zargum, que levou à prisão do então deputado estadual TH Joias. De acordo com a PF, a atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas culminou com a obstrução da investigação realizada no âmbito da Operação Zargum. Reação no Senado. Alcolumbre critica Gilmar e diz que decisão usurpa prerrogativas. Judiciário está tomando decisões que competem apenas ao Legislativo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu nesta quarta-feira à decisão do ministro Gilmar Mendes, que limita pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar afirmou em plenário que a medida invade competências do Congresso e contraria a legislação em vigor. Alcolumbre disse que recebeu manifestações de parlamentares indignados e classificou a liminar como um desrespeito ao Legislativo. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, eu preciso fazer uma manifestação pública para o Senado da República, para o Brasil e para a defesa do poder legislativo brasileiro. Mas com muita serenidade, com muito equilíbrio institucional, com muita altivez, conclamando ao Senado da República, a Casa da Federação, para que todos nós possamos cumprir o nosso papel constitucional na condição de poder legislativo e, mais do que falarmos, legislarmos do ponto de vista institucional, que é o que nos cabe. Uma fala muito tranquila, à altura da presidência do Senado, para as manifestações que recebi durante toda a manhã de hoje, de senadores e senadoras que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes, monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência
nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro, as suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Nesse sentido, registro que tramita na Casa um projeto de lei que prevê um novo marco legal de crimes de responsabilidade no Brasil, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Por outro lado, a situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do poder legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias, se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu
emendamento. Desde já, reconheço e agradeço o apoio institucional de cada senador e de cada senadora. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Muito obrigado. Acho que o Gilmar deu um mau passo e fora de hora. Ele, na prática, proclamou a ditadura do judiciário. Sim. Corresponde a uma proclamação da ditadura. Ele feriu uma cláusula constitucional, um trecho da Constituição que está machucada demais para levar tanta pancada. E ele desafiou o espírito de corpo do Congresso. Os senadores tratam com cuidado o Supremo, porque é o Supremo que julga senadores. O que está querendo Gilmar Mendes é que os ministros do Supremo não sejam mais julgados por senadores. Nesse caso, para começar por aí, os senadores que são julgados não poderão julgar, já ficam numa posição claramente inferior e muito mais fraco fica o Senado nesse equilíbrio sempre frágil e perigoso que tem. Você pode me julgar, eu também não mexo com você. Mexer com o espírito de corpo do Congresso, isso aí a gente viu ao longo da República, é perigosíssimo. A primeira coisa que faziam os militares quando queriam mais poder era aperta o Congresso. Sim. Não existia o Congresso no Estado, na prática, no Estado Novo, não existiu no governo militar, não existiu na prática no AI-5, tem que fechar. Com ele aberto, o Congresso não vai admitir que essa entrega de poderes que a Constituição atribui ao Congresso, ao PGR, ao Procurador-Geral da República, que, no caso, não sei por quanto tempo permanece no cargo, no caso é a indicação de um afiliado do Gilmar. Então, o Gilmar quer que o afiliado decida se o juiz do Supremo está agindo bem ou não. Foi longe demais. Ele, por ser mau político, ele só tem a arrogância, do político poderoso, mas eles não sabem raciocinar politicamente. O que ele fez foi confessar o medo do Supremo pela vitória esmagadora prevista nas eleições do ano que vem, a vitória dos candidatos ao Senado pela oposição. Ele já está, e isso aí já está correndo em outros jornais, os jornalistas estão comentando isso, ele está com medo de janeiro de 2027. É isso que ele está preparando. Então, ao mesmo tempo que ele dá uma aparente demonstração de força, ele confessa a fraqueza. Tá? É mais um motivo para que a oposição dispute com muita animação a vaga no Senado. E vai conseguir a maioria. E o Congresso não vai aceitar isso aí, porque cabe ao Congresso, não vai perder esse poder, e o Congresso se vê retirada por uma liminar, uma atribuição que é dele, ele recupera isso aí com outra lei, outra PEC. Não tenha dúvida de que eles vão fazer isso. O Alcolumbre, pela primeira vez que eu vi, ele leu um documento. Quando você apresenta um documento por escrito, um discurso que você leu, ele foi submetido aos líderes de outros partidos. Sim. Senão você não escreve, você conversa. E o Senado, mas por unanimidade, os outros vão no máximo, eles vão se abster. Porque o Congresso vai rejeitar isso aí. Aposto nessa.
E a crise foi provocada pelo Gilmar ao confessar que ele acha que vão perder as eleições. Sim. E vão perder os direitos, as arbitrariedades, o direito às arbitrariedades que compõem a ditadura do judiciário. Claramente estão se sentindo ameaçados nesse momento, né, Augusto? Sem a menor dúvida. Deixa eu voltar com o Silvio. É uma das ofensivas, vou apostar isso aí, corro o risco de errar. É uma das ofensivas do Supremo mais desastradas desde o começo da ditadura do judiciário há 6 anos. E que pode gerar agora, e eu estou dizendo que agora é um senso de oportunidade. Augusto fala com muita frequência aqui que há momentos na vida de um político que a oportunidade passa. Agora não é só de um político, são de 81 senadores e dos outros 503 deputados que estavam talvez esperando um momento como esse, em que pode haver de fato uma união ou uma maioria esmagadora para dizer ao Supremo: agora não, vamos retomar a vida tal como a Constituição, porque ninguém está pedindo ditadura do Congresso, muito pelo contrário, não é uma ditadura, não se combate com outra, se combate com democracia. E o Congresso hoje, no caso o Senado, só defendeu a volta à Constituição, que é exatamente por onde o Supremo atropelou o Brasil nos últimos tempos aí. Pois é, se tivéssemos uma outra composição do Supremo Tribunal Federal, poderia, inclusive, ser revertida essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, porque o caso seguirá para o plenário virtual para discussão dos demais ministros do STF. Deixa eu voltar com o Silvio, porque no seu comentário, Silvio, você bem lembrou que tem vários pedidos de impeachment que repousam na gaveta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, embora agora há pouco ele tenha criticado ali essa decisão do ministro Gilmar Mendes e disse, bateu o pé dizendo que cabe ao Poder Legislativo rever a lei do impeachment se essa for a vontade do Congresso Nacional. Eu queria te ouvir sobre as possibilidades de reação do Congresso, do Senado, Câmara dos Deputados, nesse momento, diante dessa decisão do Gilmar Mendes. Não acredito que imediatamente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vá pautar um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, até porque a fila, hoje, praticamente só tem pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. E no caso, quem provocou a fúria, a ira do Senado, a ira do Congresso Nacional, foi o decano Gilmar Mendes. Acho que neste momento nós não temos um pedido de impeachment contra Gilmar Mendes à frente dos demais, ou pelo menos protocolado. Portanto, acho difícil que esse seja o caminho. Mas fato é que a apresentação de uma PEC, uma emenda à Constituição, ela já ocorreu. O Partido Novo mesmo já preparou essa PEC, ela já está pronta, já está andando na Câmara. Não sei se de fato a casa iniciadora será a Câmara, e já a partir de amanhã, quanto tempo isso vai levar, porque PEC requer quórum qualificadíssimo, você precisa passar por 2 votações na casa e depois 2 no Senado, no nosso sistema bicameral, são 308 votos no plenário da Câmara, 49 no plenário do Senado, precisa passar por uma comissão especial, tem que ter um relator e por aí vai. É uma emenda à Constituição, a nossa Constituição, que já é uma verdadeira colcha de retalhos, ela já é completamente emendada e remendada. Mas o caminho natural deve ser esse, uma PEC que reverta essa decisão monocrática de Gilmar Mendes, ainda que ela precise ser referendada pelo plenário do STF. Mas você mesmo, Paula, agora há pouco, lembrava que isso vai acontecer numa sessão virtual, sem debate, e é fácil conseguir maioria, Basta que a primeira turma vote com Gilmar Mendes e já tem praticamente essa maioria estabelecida. Hoje o STF só tem 10 cadeiras. É isso, é só depositar o voto silenciosamente, entre 12 e 19 de dezembro.